Porque a primeira coisa, há pessoas que elas só sabem olhar para o umbigo. É o meu umbigo, é o que eu quero, é o que eu gosto, é da forma que eu quero. Não. Nós somos um povo, um corpo de Cristo. Se um está chorando, todos têm que chorar. Se um está sentindo, todo mundo tem que sentir. Ah, pastor, mas eu estou aqui chorando e a fulana lá do canto nem me conhece. Mas aquele que te conhece vai te ajudar. Porque Deus vai sempre levantar uma pessoa para ajudar alguém. É um corpo, então todo mundo está junto. Ah, pastor, eu estou chorando aqui, mas o pastor não foi visitar, não foi lá na minha casa. Mas quem que tem que ir lá na tua casa é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor. Você entendeu, querido? Eu e você precisa crescer um pouco. Não, precisa crescer um pouco. Quem tem que habitar na minha casa, quem tem que habitar na minha vida, quem tem que habitar na minha empresa, é o Espírito Santo de Deus, não é o pastor. Se o Espírito Santo de Deus estiver lá, o mesmo Espírito que guia o pastor vai guiar a minha casa, vai guiar a minha empresa, vai guiar a minha vida. Mas as pessoas, elas querem o quê? Não, tem que ter a presença do homem. Mas não é espiritual? Não é isso que nós estamos falando? Então por quê que nós queremos arrumar desculpas para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e nós fugimos daquilo? Nós queremos pensar em nós. Talvez o seu irmão que está aí do teu lado está passando uma luta, uma prova que você nunca conseguiria passar na tua vida, mas ele está quietinho aí, ele está dizendo: Deus, fala comigo, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha história. Talvez se eu falar ninguém vai entender, eu vou até passar vergonha no meio dos irmãos. E Deus está falando: eu estou mudando, eu estou no controle, eu ainda não perdi o controle. Deus está falando que vai entrar em enfermidade aqui. Deus está falando que vai entrar em enfermidade que o médico falou que não tem mais jeito. E Deus está falando: eu estou entrando com cura hoje. Agora, essa mulher Noemi, ela nos dá uma aula para mim e para você de altruísmo e de empatia. Ela falou: mesmo eu não podendo, mesmo eu não conseguindo, mas vocês foram bons para com os finados, então vocês vão para a sua terra. O que era elas tomar essa decisão? Se elas tomassem essa decisão, elas estavam dizendo para Noemi: eu vou largar o seu Deus, eu vou largar você e vou voltar para aquilo que eu fazia antes. Você está entendendo, não? Não volta a fazer aquilo que você fazia antes. Olha para frente e avança. Deixa o passado. Aquilo que passou, acabou. Esquece o passado. Se Deus já perdoou o teu passado, por que você mesmo fica se cobrando dele? Deus já perdoou. Você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então começa a olhar para frente e dizer: Deus, o que é que o Senhor tem para mim lá na frente? O que é que você tem para mim, Senhor, no meu futuro? Por que, pastor? Porque o passado você não pode mudar, mas Deus pode escrever um novo futuro para você. Agora a órfã, que a palavra órfã quer dizer coça nova, ela vai até Noemi e começa a dizer para Noemi: Noemi, nós vamos com você. E elas choram em voz alta. Só que Noemi fala: não, por que vocês iriam comigo? Eu tenho filhos, mesmo que eu tivesse filho agora e eles crescessem, vocês iriam esperar os meus filhos crescerem para vocês se casarem novamente? Não, isso não é justo. Volta para a terra de vocês. Então agora a órfã volta. A Bíblia ela é clara. A Bíblia fala assim: ela voltou para a sua casa e voltou para os seus deuses. Ela voltou a praticar a idolatria, porque era um povo pagão que praticava a idolatria. Adorava o deus Quemos. O que Quemos fazia? Quemos, ele aceitava sacrifício de criança. Sacrifício humano. Então agora ela estava voltando. Só que Ruth, ela dá uma aula para mim e para você. Porque Ruth, ela fala: não insistas para que te deixe, nem se afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que você está falando, pastor? Eu estou falando da conversão de Ruth. Como que Ruth se converteu? Como que Ruth conheceu o Deus de Israel? Por intermédio de quem? De Noemi. Entendeu agora? É a minha e a tua atitude que vai influenciar a salvação de outras pessoas. É aquilo que eu e você faz, é aquilo que eu e você fala, é o meu e o teu modo de agir, que as pessoas vão olhar e vão dizer: será que isso
é de Deus? Será que é crente? Olha o que Noemi estava fazendo. Pode me deixar, nem que eu morra no caminho, mas eu não tenho o direito de tirar a felicidade de vocês. Por quê? Vocês são viúvas também. Anda, caia, sai. Você entende o que eu estou dizendo? O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo para a gente parar um pouco de olhar para o umbigo e começar a olhar ao redor. E agora, a conversão de Ruth foi vendo Noemi no seu dia a dia. Ela vendo Deus de Noemi, ela começou a dizer, peraí, lá onde eu estava, eles sacrificavam crianças. Lá onde eu estava, os deuses, eles exigiam isso. Eles matavam as pessoas. Lá onde eu estava, havia imoralidade. Lá onde eu estava, não era como o Deus de Israel. Talvez você esteja dizendo, aqui onde eu estou está ruim. Eu não estou bem, estou passando por luta, por prova, por dificuldade. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando eu e você passa luta, prova, dificuldade com Deus, lá na frente, a gente recebe a nossa recompensa. Mas quando passa sem Deus, eu e você não tem nada. Acabou a luta, a prova vai continuar e vai vir outra. E Deus, como o pastor acabou de falar aqui, Deus está conosco até a consumação dos séculos. Então eu e você não está sozinho. Eu e você não está sozinha. Talvez você se sente, chegou o final do ano, então as pessoas ficam mais sentimentais. O emocional fica mais aflorado, porque é Natal, porque é Ano Novo. Mas Deus, Ele não tem nada com Natal, nada com Ano Novo. Ele tem com a tua vida. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Já viu, tem pregador que sobe e fala assim, até o final do ano Deus vai fazer. Aí Deus não faz. Aí passou, virou o ano, você fala, mas falou que Deus ia fazer. Mas talvez não foi para você. Talvez a tua fé não alcançou. Talvez não é o momento de Deus fazer. Existe um momento. E quando eu vou saber, pastor? Quando Deus falar e teu coração arder. Aí você vai saber que é Deus que está falando. Porque o Espírito testifica com o meu e com o teu Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Agora, Noemi e Ruth está voltando para a terra de Belém. Eu quero que você imagine, meus irmãos, ela voltando para a terra de Belém e as pessoas olhando e julgando. Porque se é uma coisa que nós somos expertos em fazer, é julgar a outra pessoa, é julgar o nosso próximo. Por quê? Ela saiu como Noemi, que quer dizer agradável, amável. As pessoas começaram a olhar e dizer, olha Noemi. Então nós entendemos que ela era conhecida na cidade. Porque senão ninguém ia ligar, ninguém ia falar o nome dela. Mas eles estavam falando o nome dela. E ela começa a dizer, não me chame de Noemi, chamai-me Mara. Porque Noemi é amável, agradável, Mara é amargurada. Ela diz aqui, cheia eu parti e vazia eu voltei. Você consegue entender isso? Que se eu e você, nós virarmos as costas para Deus, a nossa linha de raciocínio é uma linha que vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e não para nunca mais, porque Deus não está mais conosco. Agora, quando Deus está conosco, não importa aonde nós estejamos, para o homem, mas para Deus nós estamos subindo, aprendendo. Quando elas chegam, elas começam a dizer, eu com certeza, eu posso conjecturar aqui e dizer, algumas pessoas olhando para Noemi e dizendo, está vendo? Não saiu? Agora está voltando? Ei, calaia, mandar. Está vendo? Não saiu? Ela manda sai. Agora olha como é que ela está voltando. Olha, está voltando viúva. E além de voltar viúva, ainda trouxe outra estrangeira com ela. Porque não era bem visto pelo povo de Israel. Andaia, saia cá. Presta atenção, igreja. Quando eu e você vê alguém sair e voltar, o que eu e você tem que fazer? Acolher. Sabe por quê? Já está voltando machucado, já está voltando ferido, já está voltando precisando de um abraço, está voltando precisando de Cristo. Então a minha e a tua reação tem que ser acolher, não julgar. Porque você viu que Noemi falou? Não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. A pessoa já estava se condenando, a pessoa já estava sofrendo, a pessoa já estava machucada. Então não precisa machucar mais, não precisa falar mais. Tem coisas, meu irmão, que o silêncio
é a melhor palavra que existe. E quando elas chegam, a Bíblia diz que elas chegam no início da colheita da cevada. Então agora nós vemos que Noemi e Ruth, elas estão juntas, duas mulheres. Qual que era o destino das viúvas? Nós conhecemos isso. Se ninguém ajudasse, elas iam morrer de fome. Na terra de Belém, elas iam morrer de fome. Só que agora Ruth se levanta e toma uma posição, toma uma atitude. Ela disse para Noemi: não, eu vou trabalhar, eu não vou ficar aqui parada, porque nós precisamos comer. Então agora a Ruth, ela sai para trabalhar. Por quê? Qual que era a cultura de Israel? A cultura de Israel era assim: quando se colhia a plantação, eles deixavam, isso era lei, eles deixavam as laterais da plantação para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então Ruth tem duas prerrogativas: além de ser viúva, ela é estrangeira. E a Bíblia diz que por acaso ela foi para os campos de Boaz. Por acaso não. Para crente não tem por acaso. Para mim e para você tem providência de Deus. Não existe coincidência, existe providência de Deus. Quando acontece algo na minha e na tua vida, não foi coincidência. Ah, foi aqui, ó, coincidência, aconteceu. Não, foi providência de Deus para mim e para a tua vida. Porque a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o teu propósito ou segundo o teu decreto. Agora Ruth começa a trabalhar nos campos de Boaz. Boaz, ele chega até os campos e olha para uma pessoa bonita, olha para uma pessoa diferente, porque ela era estrangeira, e começa a perguntar para o seu filho: quem é essa pessoa? E ele começa a falar: ó, essa daí é a Moabita que veio com Noemi, lá das terras de Moabe. Então agora Boaz começa a falar com Ruth e começa a agradar a Ruth com as suas palavras. E Ruth se ajoelha e diz para Boaz: quem sou eu para o Senhor falar comigo desse jeito? Eu não sou nenhuma das tuas empregadas. Olha a posição que Ruth se colocou. Entende, igreja? Lembra do filho pródigo? O que ele falou? Pai, me trata como um dos teus empregados. Como é que ele saiu? Com o nariz empinado. Como é que ele voltou? Com a serviço. Entende isso? Anda calaia. Tem um mistério aqui. Calaia. Anda caia, saia cá. Eita Jesus. Você está entendendo o que Jesus está falando? Não. Eu não vou até aí, mas Jesus está dizendo para alguém: presta atenção, não é tempo de sair. Alabantuquia saio de rap. Digman de rap, laia caia saio. Eita Jesus, de rap, assá. Deus está dizendo: tu vai sair de nariz empinado, mas vai ter que voltar. Alaio quebe saia cá. Eita, presta atenção, existe um tempo para todas as coisas. Quem controla a minha e a tua vida é Deus. Quem criou eu e você foi Deus, desde o ventre da minha e da tua mãe, e Ele não perdeu o controle da minha e da tua vida ainda. Então se você está passando por algo, ajoelhe e pede a Ele, peça a Ele, porque Ele vai mudar. Existe um período de crescimento na minha e na tua vida. Eu e você temos que crescer. Se eu não enfrentar aqui, eu vou enfrentar em outro lugar, mas eu vou enfrentar. Não adianta. Ninguém corre, ninguém escapa de Deus. Ninguém escapa. Agora, Ruth começa a dizer para Boaz: quem sou eu? E Boaz começa a ser gentil com ela. Começa a falar para ela: não vai para outro lugar. Ó, quando você for colher, deixa cair um pouco mais. Deixa ela entrar no meio dos feixes. Querido, Boaz, ele tipifica, eu vou rápido aqui porque está acabando meu tempo, querido. Boaz, ele tipifica Jesus. Jesus é o nosso remidor. Ele veio comprar, ele veio pagar pela minha e pela tua vida, pelo meu e pelo teu pecado. Agora, quando o Boaz começa a falar com Ruth, a primeira coisa que Ruth faz, eu vou rápido aqui, irmão, para você entender. Ruth, ela deita, coloca a coberta perto de Boaz, depois da colheita da cevada, e fala para Boaz que ele era o parente mais próximo. Boaz diz a Ruth: não, eu não sou o teu parente remidor, o resgatador. Por quê? Boaz fazia parte do clã
da família de Elimeleque. Então, qual que era a lei? Quando um morrer, então aquele irmão ou parente mais próximo, ele casava-se com a viúva para suscitar descendência ou nome para aquele que morreu. Então Boaz não era o parente, havia outro parente mais próximo. Boaz então falou: amanhã nós vamos falar com os anciãos na porta da cidade. E quando nós falarmos com os anciãos, se ele quiser te assumir, se ele quiser remir a tua vida, ele vai remir, senão eu remirei. Então no outro dia eles foram falar com os anciãos. E quando eles estão falando com os anciãos, o remidor quis resgatar a Ruth. Então Boaz usou de estratégia. Sabe por quê? O que você está entendendo, pastor? O que é teu, ninguém toma. Aquilo que Deus prometeu para você é teu. Ninguém toma, ninguém pega. Porque já está o teu nome lá. Está o nome de fulano, está lá. Esse aqui é dele, fulana está lá. Esse aqui é dela. Mas se alguém for pegar, pastor, ninguém pega. Porque Deus deu na tua mão, Deus deu para você. Tu está entendendo o que Jesus está falando aqui? Aleluia. Aí Boaz ele usa de estratégia. Ele fala para aquele que era rico, o remidor. Ele diz: se você assumir as terras, você vai ter que assumir a Ruth, a Moabita também. E vai ter que fazer um filho nela. E vai ter que suscitar o nome de Malom, que morreu. Ele, como era rico, não queria dividir a fortuna dele. O que ele fez? A lei do levirato. Qual que era a lei? Presta atenção. Quando eu vou passar o governo ou para alguém, eu tirava o meu sapato, dava para essa pessoa e eu estava dizendo: olha, meu direito de levirato é dele. Agora ele tira o sapato, dá o sapato para Boaz, e Boaz então agora começa a recitar no meio dos anciãos e de Ruth, que agora todos iriam saber que ele iria remir, ele iria resgatar não só as terras que eram de Elimeleque, mas também iria resgatar Ruth, que era a Moabita. Presta atenção, o que você quer falar, pastor? Eu estou dizendo para você, Ruth tinha alguma circunstância, alguma força, alguma influência para que ela pudesse chegar aonde ela chegou? Não. Como eu e você, nós não podemos fazer nada pela nossa salvação. Quem faz? Jesus já fez na cruz do Calvário, porque eu e você não tinha capacidade nenhuma de estar fazendo. Boaz, ele foi até Ruth, como Jesus veio até mim e até você, e comprou. Ele disse: agora ela é minha. E Jesus está dizendo: agora você é meu. Não faz mais o que você quer, e sim aquilo que eu mandar você fazer. Se coloca de pé, igreja. Igreja, por Ruth ter obedecido, nós vemos ela na genealogia do Messias. De Ruth nasceu Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Você entendeu? É na tua obediência que Deus vai dar a bênção sobre a tua vida. As palmas louvem o Senhor, amém? Ao vosso assento, por favor, já estamos caminhando para o fim deste culto. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra que falou conosco tremendamente. Deus tem as suas formas de falar, às vezes em profecia, às vezes em revelação, tá? O fator é ouvir, entender e obedecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que está conosco nesta noite quer aceitar Jesus, quer levar Jesus para casa, no seu coração? Tem alguém? Aqui à minha esquerda, aqui no centro, à minha direita. Todos já servem o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão que passou mal na ceia, o que era, meu irmão? Uau! E aí já está melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, antes de nós fazermos orar pelos pedidos que estão na frente,
nós estamos pretendendo, ou na sexta-feira, dia 23, ou sábado de manhã, dia 24, fazer um culto numa comunidade e entregar cesta de Natal, tá? Eu liguei para alguns irmãos hoje e nós compramos 30 cestas. Ainda é pouco. Eu fui aqui nesse atacadão, ali Aricanduva com Itaquera, né? E eu vi, porque a maioria das cestas tem bebida, né? E essas cestas sem bebida é 54 reais, 53 uns quebradinhos, tá? Para que nós vamos fazer 2 cultos. Nós iremos fazer culto numa casa de asilo, tá? Onde existe 22 pessoas de idade. Já estou dizendo, 22 velhinhos. Não. 22 pessoas de idade. Nós iremos fazer um culto lá. E iremos entregar, iremos abraçar, aquela coisa toda, né? E depois nós iremos numa comunidade na outra semana. O culto no asilo é agora, domingo agora, tá? Então, eu estou lançando um convite para a igreja. Nos ajude. Se você puder nesta noite ajudar com uma cesta de Natal, 53 reais, tá? Serão para esse culto nessa comunidade. Alguns brinquedos nós já compramos também. E será para o culto no domingo agora, nesse asilo que nós vamos lá. É interessante, né? Eu posso falar porque... Bom, deixa para lá. Porque além de dar para os velhinhos, tem que dar para os funcionários também, né? Então, são mais de 22 pessoas, né? Entenda isso, igreja. Então, se você, nesta noite, puder nos ajudar, por favor, nos ajude em relação a isso, tá? Para a gente, nessa comunidade, fazer um culto relâmpago e entregar bastante cesta. O Senhor colocou isso em meu coração. Eu já venho falando com a igreja há um bom tempo. Só que, né? É hoje. Faça isso. Ah, pastor, é 53 reais. Foi o local mais barato que eu encontrei. Eu fui no Açaí, né? Fui no Carrefour e fui no Atacadão aqui, né? Tá? Então, por favor, nos ajude, tá? Nós já compramos 30, tá aí, né? Mas é pouco. Para esses 2 cultos, é pouco. Amém, igreja?